Bem-vindo a mais um tutorial sobre um tema profissional para o WordPress. No episódio de hoje, nós vamos a fundo no Impreza. O Impreza é um tema extremamente profissional por ter um alto nível de qualidade. Para começar, ele tem mais de 1.900 reviews e mais de 50 mil vendas na história da Envato. É um tema que tem a nota mais alta de todos os reviews, 4.89, praticamente 4.9, ou seja, com milhares de pessoas fazendo reviews, alcançar uma nota tão alta é muito difícil. Isso acontece porque o Impreza ele tem uma capacidade única de inovação. Então, o Impreza ele foi o primeiro tema a realmente incorporar o conceito de Header Builder. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a utilizar, eu fiquei um pouco perdido, não entendi bem o conceito, mas assim que eu comecei a construir as primeiras páginas com o Header Builder, eu vi que realmente aquilo era o futuro. E também no Impreza, podemos ver aí desde o início a integração com o editor visual Page Builder da WP Bakery, mais conhecido como Visual Composer. Então, essa integração do Impreza com o antigo Visual Composer, com o Page Builder, né, ele é muito completa e muito bacana de se trabalhar. Finalmente, o Impreza ele vem inovando bastante ultimamente, principalmente nessa versão que saiu em agosto de 2019, com novas implementações, inovações, principalmente no conceito de layouts de grade e também no quesito de blocos de página. Então, os blocos de páginas são blocos que nós podemos reutilizar em diversas posições e em páginas diferentes. E temos também os layouts de grade, que são layouts pré-definidos que nós podemos exibir conteúdo dentro dele de uma forma extremamente profissional. Importante notar também para nós brasileiros que o Impreza é totalmente traduzido para o português. Inclusive, os sites anteriores da Cursos 7, né, meu site de curso, eles foram construídos com o Impreza. Até hoje, lá na página inicial do Impreza, tem o site que eu fiz para Curso 7 como Impreza. E desde aquela época tinha eu e outras pessoas utilizando o Impreza, né, brasileiros, e pedindo a tradução em português, e eles foram muito bacanas, sempre atenderam a gente. Então, olha, é um tema muito bom de se trabalhar e que para quem é brasileiro tem esse plus de estar totalmente em português. Eu tenho aqui uma instalação completa do Impreza, num ambiente de teste, nesse caso teste.curso7.com.br. E nós já estamos com o Impreza devidamente ativado. Então, quando você instala o Impreza, ele cria essa opção aqui dentro do WordPress. Eu costumo dizer que esses temas que eu apresento são temas avançados, principalmente porque a aparência deles não pode ser personalizada pelo personalizador do WordPress. Então, eles são tão avançados que eles precisam ter dentro do tema sua própria seção de configuração. Então, como você pode ver, ao clicar aqui em Impreza, nós temos aí as opções do tema. E dentro das opções do tema, tudo sempre em português, muito fácil para a gente estar entendendo. Nós temos aí a possibilidade de configurar aspectos gerais do tema, né? Temos aí também os layouts de grade, que são as opções que nós vamos estar mostrando em relação a layouts padrão. Cabeçalho, que é o Header Builder, onde nós podemos construir cabeçalhos. Temos também os blocos de página, que eu vou mostrar mais a fundo, detalhadamente, como a gente pode utilizar eles para estar construindo opções avançadas. Dentro da aba Complementos, você vai ver que nós temos diversos plugins que trabalham aí de forma integral, ou seja, eles são integrados ao tema Impreza. Então, primeiramente, você vai precisar do Up Solution Core. Todos os plugins todos os temas, que rodam ultimamente na Envato, eles precisam seguir essa característica. Eles não podem ter dentro do código do tema opções avançadas do framework. Então, o framework precisa ser desenvolvido num plugin à parte, onde nós temos o caso aqui, o Up Solution Core. Então, diversos recursos do Impreza e de todos os temas dessa empresa que desenvolve a Impreza, como também o Zephyr, precisam do Up Solution Core. Além disso, outro plugin fundamental é o WP Bakery da Page Builder, o antigo Visual Composer. Veja que eu estou apenas com esses dois ativados no momento. Temos outras opções de plugins que são integrados, como por exemplo Slider Revolution, o WooCommerce e assim por diante. Na seção de importação do demo, você pode escolher qual demo você vai importar. Então nós temos diversas opções de demos, não são muitas opções, é uma quantidade razoável na minha opinião,
Mas a ideia é que a partir desses demos você construa praticamente qualquer tipo de site, ok? E o bacana do sistema de importação do Impreza é que você pode selecionar quais partes daquele demo você quer importar. Só as páginas, só os posts, só as configurações, só os layouts de grade, só os blocos de página. É muito bacana isso, ou só as opções do tema, né? E se tiver WooCommerce, só aquela opção. Finalmente, na seção sobre do Impreza, nós podemos ver a versão, podemos ver se ele está ativado ou não, e temos as opções, os passos, né, que ele oferece para a gente estar instalando complemento, para a gente estar importando conteúdo e personalizando também a aparência. O Impreza possui uma vasta gama de opções. Para acessar essas opções, basta seguir Impreza Opções do Tema. Dentro de opções do tema, nós podemos prestar bastante atenção, primeiramente, na coluna geral. Essa aba é responsável por colocar o site em modo de manutenção, definir página de resultado, página de post, o ícone do site, entre outras coisas. Como está tudo em português, eu acredito que fica muito mais simples para quem está começando aí com o Impreza do que com outros temas profissionais. O layout do site nós podemos configurar se vai ser boxed ou wide, podemos definir a largura total, entre outras opções, como por exemplo habilitar e desabilitar o layout responsivo. Layout de páginas é um pouco mais complicado. Cada uma das páginas, nós temos aqui 3 ou 4 tipos, nesse caso 3 porque eu não tenho outros instalados. Então eu tenho 3 tipos de conteúdo no meu site nesse momento, páginas, posts e portfólio. A maior parte dos sites WordPress segue essa linha. E cada uma desse tipo de conteúdo possui 3 partes: o cabeçalho, o rodapé e o conteúdo. Então nós podemos dividir, através do Impreza, os blocos que formarão cada um desses elementos. Então, por exemplo, o cabeçalho, eu puxo o Header Builder, que está aqui em cabeçalhos. Eu posso criar o cabeçalho aqui e colocar ele em qualquer um desses locais ou não. Depois, o template de conteúdo, eu posso estar utilizando os blocos, que nós veremos posteriormente, os blocos de página. E no rodapé também, veja. Então, o conteúdo e o rodapé, eles usam blocos. E o cabeçalho, por sua vez, utiliza o Header Builder. Então, esse é um conceito muito importante no Impreza, é a forma como ele funciona, né? Tudo é feito com blocos e aqui dentro das opções do tema nós podemos configurar aonde que esses blocos vão aparecer, quais blocos, etc. Nós temos ainda a possibilidade de definir layouts dos arquivos. Então, nós temos os arquivos de arquivos, né, o archive no post, os arquivos de categoria, os arquivos de tags, os arquivos de categorias do portfólio, tags e autores. O que são esses arquivos? Basicamente, quando você navega aí no seu site, né, por exemplo, no blog, você acessa aí qualquer uma dessas opções. Olha, esse Our Blog aqui mesmo é um tipo de índice, um tipo de arquivo. Mas aqui nos posts recentes, por exemplo, nós temos, vou abrir aqui um post qualquer, e aí você vai ver que quando a gente carrega um post, geralmente nós temos aqui, olha, categoria. Então aqui nós temos coding, por exemplo, 3, nesse exemplo. Então isso aqui, olha, é um arquivo, ou seja, uma junção de vários, né? Seja vários posts, várias categorias, várias tags, etc. E de forma semelhante, para essas páginas de arquivos, nós podemos definir o layout como eu expliquei anteriormente, com o Header Builder, com as partes de conteúdo, né, os blocos e também o rodapé aí. Muito bem, ele oferece também a possibilidade de configurar cores e o padrão de cores que você vai utilizar faz toda a diferença. Eu estou utilizando um sistema de cor muito bacana aqui que vem com esse demo, mas você pode estar trabalhando sua paleta de cores à vontade aqui sem problemas. Podemos trabalhar as fontes na opção de tipografia. Geralmente, quando nós carregamos um demo, tudo isso já vem pré-configurado para a gente. O que nós temos que fazer é alterar essas pré-configurações. Estilos de botão do site. Portfólio. Nós temos que definir aqui, por exemplo, o slug do portfólio, que vai formar o URL, né? O tipo de tag. Tamanhos de imagem padrão. Na seção avançado também nós temos a opção de habilitar e desabilitar módulos. Por exemplo, a gente pode desabilitar os depoimentos ou habilitar eles, entre outras coisas aí. Temos também o desempenho do website para ele carregar mais rápido, né? São opções de, por exemplo, otimizar o JavaScript, o CSS. Podemos inserir código antes do cabeçalho, antes do fim do cabeçalho,
ou seja, antes do barra head, antes do barra body, ou seja, dentro do corpo, aqui dentro do cabeçalho e aqui dentro do CSS. Isso aqui é geralmente bom para a gente inserir tag de Facebook Pixel, essas coisas. E finalmente você pode copiar as opções, salvar em algum local, importar a qualquer momento e fazer backups. Para você poder conhecer a fundo o Impreza, você vai precisar entender os principais recursos que esse tema oferece. O primeiro recurso é o Header Builder. Em português ficou como cabeçalhos. Repare que nesse momento nós temos um cabeçalho que veio com o nosso demo chamado Multipurpose Header, ou um cabeçalho de multiuso. Esse cabeçalho é legal para você editar ele e ver como que funciona o sistema de cabeçalhos no Impreza. Então, basicamente, o Impreza oferece para você na edição de cabeçalhos um editor visual. E esse editor visual possibilita que você comece primeiramente arrastando os recursos aí na tela e depois adicionando qualquer elemento que você queira nas posições indicadas do tema. Então, esse tipo de cabeçalho é muito avançado, porque, como você pode ver aqui, basta você observar o tipo de informação que você quer inserir e a posição, e na tela de edição ele replica exatamente aquele layout. Então, por exemplo, você está vendo o telefone aqui em cima à esquerda, basta você editar ele nessa posição. Ah, não quero mais o telefone aqui, eu quero ele na última posição. Você arrasta ele para a última posição, troca a minha conta de posição, olha, por exemplo, coloca ele no meio e depois salva as alterações. Uma vez que você salva as alterações, é importante notar que o que vai acontecer? Todas as posições de uso desse cabeçalho vão ser afetadas. Então, se você voltar aqui na página anterior, em cabeçalhos, e observar a opção usado em, você vai ver que ele é utilizado nas páginas, nos arquivos e nas páginas About Us, Portfólio Grid, Home 3, Home 2, Home 4 e Home. Então, quando você edita a página, você pode definir através dela que tipo de cabeçalho você vai usar, por exemplo. Então, nós temos aqui dentro da edição de página, né, a possibilidade, olha, de estar definindo aqui na parte direita, vou subir aqui para a gente ver, o cabeçalho, olha, layout de página, e aqui eu mostro qual cabeçalho eu estou utilizando. Então, repare que não está como nas opções do tema. Ele está apenas como Multipurpose Header, então foi definido manualmente nessa página. Agora, eu posso simplesmente seguir aqui em opções do tema, e como eu já mostrei antes em layouts de página, você define que todas as páginas vão utilizar essa opção aqui do cabeçalho que eu mostrei, ok? Então, são duas formas, a forma global, dentro de opções do tema, que vai definir para todo mundo, e a forma manual, dentro da página em questão, que vai definir só para aquela página. Então, você pode ter diversos cabeçalhos no seu site, totalmente diferentes uns dos outros, e aí basta você criar, né, de acordo com o que você precisa, e definir qual página vai usar qual. Existem ainda 3 módulos, olha, padrão, tablet e celular. Então, você pode, no celular, por exemplo, desabilitar algumas seções, habilitar outras, né, para o cabeçalho ficar mais coerente com aquele tipo de tela. E de forma semelhante, nós temos aqui à direita também configurações adicionais que ajudam você a definir, por exemplo, a orientação. Olha, eu posso colocar um menu vertical. Não vou colocar no celular, claro, vou colocar aqui no site. Então, ao invés do cabeçalho ser na parte superior, ele passa a ser na parte da esquerda, né? Eu posso mexer também na altura do cabeçalho, em pixels. Posso definir o alinhamento dos elementos, vai ser centro, esquerda, direita. Temos aqui opções a área superior, a área principal e a área inferior. Você pode simplesmente ocultar essas áreas, né? Vou voltar aqui e carregar novamente para a gente. Então, por exemplo, se eu quiser desabilitar aqui a área superior, eu venho aqui em área superior e omito ela. Outra opção muito avançada que o Impreza oferece são os blocos de página. Então, os blocos de página são, na verdade, pedaços padrões de bloco de conteúdo. Então, toda a página sua é formada aí, claro, por um determinado layout dentro do conteúdo. Então, aqui na página inicial, depois do cabeçalho, nós temos um grid aqui, né, uma exibição em grid, nós temos alguns elementos carregando. Se eu carregar aqui, por exemplo, a página About Us,
você vai ver que depois do cabeçalho nós temos diversas informações estruturadas em 3 colunas, uma coluna, 2 colunas, né? Então, a esse tipo de construção, o Impreza dá o nome de bloco, tudo que aparece aqui entre o cabeçalho e o rodapé. Então, olha, nós temos, por exemplo, um bloco chamado Footer Multipurpose Footer, ou seja, um rodapé multiuso. Então, esse rodapé aqui, vou começar pelo rodapé para você entender melhor. Ele tem 3 colunas, olha. Então, você vai ver aqui no editor visual, quando ele for ativado, que ele tem 3 colunas, né? Sendo que aqui nós temos à direita contatos, olha, no meio a gente tem posts recentes e depois um text block. Mas repare que nós temos 2 níveis de rodapé, e os 2 níveis são construídos aqui, com o Page Builder, o Visual Page Builder. Então, esse bloco de conteúdo aqui, que é utilizado em todas as páginas no rodapé, ele é construído através da opção Impressa Blocos de Página. E além do footer, você pode construir diversos outros tipos, como por exemplo, ele fez um só para o shopping, para a loja, fez um só para os posts. Então, todos os posts vão seguir esse layout. Eu vou abrir aqui um post para a gente ver, ó. E assim como na questão do header, do cabeçalho, você pode a qualquer momento substituir o global, né, ou fazer uma edição específica naquele post e trocar o tipo de bloco de conteúdo. Então aqui o que, que nós temos? Nós temos o título do post, né, depois o cabeçalho. Nós temos a data que foi postada, nenhum comentário. Se a gente editar esse post, à direita aqui eu tenho uma sidebar com 2 widgets, posts recentes, categorias. Se a gente editar esse post, é fácil identificar que tipo de layout está sendo utilizado na construção, olha. Então aqui em layout de página, ele está template de conteúdo como nas opções do tema, mas eu posso escolher qualquer um. Ah, Marco, como que eu sei quais são a opção nesse caso, como nas opções do tema? Simples. Vamos em Impreza, opções do tema, e dentro de opções do tema nós vamos em layout de páginas, posts. Os posts estão utilizando o template de conteúdo Multipurpose Post Layout. Então basta editar o Post Layout Multipurpose e eu posso alterar essa estrutura. Mas claro, você tem que tomar cuidado, o ideal é duplicar uma estrutura e criar uma nova a partir da duplicada, ao invés de editar aquelas que vêm com o seu demo. Mas, por exemplo, o título do post está aqui, olha, data, comentário, título, data, comentário. Cliquei sem querer. Aqui à direita temos posts recentes, categorias, ó, posts recentes, categorias. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o Impreza, diferente de outros temas, ele não trabalha tanto com os widgets do jeito tradicional lá na opção aparência widgets, e sim através da construção desses blocos, né, onde a gente vai sim utilizar os widgets. A imagem do post, o conteúdo, olha, então vem depois a imagem, o conteúdo, depois redes sociais, olha lá, ó, imagem do post, conteúdo do post, botão de compartilhamento de redes sociais. Bacana, né? Muito da hora essa opção. Esse conceito de construtor, né, cabeçalho, conteúdo, construtor de cabeçalho, construtor de conteúdo, ele não para por aqui. Nós temos ainda o Grid Builder. O Grid Builder, na verdade, ele é chamado de layouts de grade na tradução para o português. Esse layout de grade ele é muito poderoso, porque ele configura a forma como o conteúdo vai ser exibido nas páginas de grade, né, que a gente fala, nas páginas que exibem conteúdo. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 tipos de grid de grades configuradas, portfólio e portfólio 3 e portfólio 4. Nesse exemplo aqui, o portfólio 4 é usado na home. Então, eu vou acessar a página home e você vai ver que existe um portfólio aqui, olha, Our Latest Works. Como que eu configuro essa exibição? Através do grid, nesse caso o portfólio 4. Então, se eu editar ele, você vai ver que existem os elementos do grid. Então, nós temos o grids de layout, grade de layout de grade, grade de layout, e temos também os elementos da grade. Quais são os elementos? Imagem do post, título do post. Imagem e título. E como você pode ver, olha, um está contido no outro. Então, se eu editar aqui, por exemplo, a imagem do post, e ele pode exibir para mim aí, né, um link na imagem ou não, o tamanho da imagem, opções de design, do posicionamento. E no título do post, ele define um link ou não. Você vai ver que nós temos um link global, não existe link específico no título. Quando você clica, ele leva para aquele item. Tem o alinhamento, olha, padrão, mas nós podemos alinhar, nesse caso está à esquerda, nós podemos alinhar no centro, por exemplo.
Então, ao invés de alinhar na esquerda, alinha no centro, olha o texto, né? Entre outras coisas aí. Tem um tipo de título, H2, H3, né? E assim por diante. Então, esse tipo de personalização de grade é feito nesse layouts de grade. Então, ele é muito poderoso, muito bacana para você criar exibições de conteúdo. Ele é muito utilizado em blog também, não só, no caso, nos portfólios. Você pode criar aqui um layout de grade para o seu blog, né? Para a página inicial do blog e fazer ali a apresentação. Bem, como eu disse no começo, o Impreza trabalha com o Page Builder. Eu chamo de Visual Composer. Então, o Visual Composer ele é muito poderoso e está disponível em todas as páginas do seu site. Então, vamos seguir aí e ver uma nova página e entender como que ele funciona na prática. Primeiramente, ele vai carregar para você o Gutenberg. Isso é muito comum, ou o editor antigo do WordPress. Você tem que habilitar o Page Builder aqui em cima, o Visual Composer. Uma vez habilitado, você pode escolher se você vai querer fazer a edição, no front-end do site. Tem gente que é mais iniciante, né? A pessoa gosta de ver a página e ir editando ela no front-end do site. Geralmente quem não está muito acostumado a trabalhar no WordPress. Ou você pode usar o Back-end Editor, o editor do back-end. O editor do back-end é mais poderoso. Porém, o editor ao vivo, né, o live, que é no front-end, também é muito bom. Eu recomendo do back-end. Então, aqui nesse editor, você pode começar adicionando qualquer elemento que você quiser. Como, por exemplo, eu posso adicionar uma linha e dentro da linha um bloco de texto, ou adicionar direto um bloco de texto que já vai vir numa linha. O bloco de texto, ele possui o texto, possui configuração de editor para você dar negrito, dar sublinhado, destacado no seu texto. Entre outras coisas aí na opção de design. É lógico que, além de configurar o seu texto, você pode quebrar o seu layout em 2, 3 ou 4 colunas, ok? A qualquer momento, você pode duplicar um bloco de texto, por exemplo, ou qualquer outro elemento dentro do seu editor. Então, o Page Builder ele é muito completo. Você vai adicionando os elementos, como, por exemplo, eu posso colocar um botão aqui, e o Impreza ele tem diversos tipos de botões, vários tipos de botões que você pode estar utilizando. Você pode estar personalizando os seus botões com ícone, né, do Font Awesome. Olha, você precisa conhecer o código, né? Star, por exemplo. Daí você pode clicar aqui na paleta, né, do Font Awesome e lá você vai conhecer os ícones que tem à disposição. Mas não só Font Awesome, ele usa também o Material Icons, né? E aí você acessa o Material Icons e lá você tem a possibilidade de ver as paletas de ícones do Material Design. Material Design também é muito legal, assim como Font Awesome. São várias opções. Basta pegar o nome e inserir. Essa integração do Impreza com esses sistemas de fonte é muito bom. Quando você termina de criar a sua página, você pode simplesmente salvar como um rascunho, se você não quiser publicar imediatamente, e visualizar aí esse rascunho. A qualquer momento que você fizer uma modificação, você vai aí lançando essa modificação em tempo real. Tá? Então, aqui as 3 colunas que a gente criou. Então fica uma página bem clean, ele não adiciona praticamente nada, só o cabeçalho e o rodapé, e aqui dentro você pode criar tudo que você precisa. Bem, é importante notar o seguinte, aqui em cima em opções de tela, nós temos a possibilidade de definir outras opções, como por exemplo as revisões, campos personalizados, ou tirar opções que você não está utilizando no momento. Mas de forma geral, o que nós temos que definir aqui na direita é se nós vamos deixar como padrão ou não o cabeçalho, o bloco que forma o central do conteúdo e o rodapé. Essas 3 opções definem um template completo da página, eu já mostrei para você. Você não precisa definir isso, você pode deixar o padrão do Impreza. Caso haja necessidade, você cria um cabeçalho para essa página ou um bloco de conteúdo específico para exibir alguma coisa ou um rodapé. E finalmente aqui embaixo, na hora de criar a página, você tem a aparência personalizada na grade. Então toda a página ela pode ser exibida em forma de grade, lá nos layouts de grade que eu mostrei para você. Então ela vai virar um quadradinho junto com outras muitas páginas. Esse quadradinho ele pode ser personalizado aqui, cor de fundo, personalização de link, né, para onde vai levar quando a pessoa clicar e etc. E assim como a imagem que vai também nessa grade. Bem, na parte de posts, quando a gente adiciona um novo post utilizando o Impreza, como ele usa o WP Page Bakery, né, da WP Bakery Page Builder, antigo Visual Composer, o nome ficou bem complicado,
Mas seja como for, você vai ver que ele não vai ser ativado no post. Por quê? Porque o Visual Composer, sim, você pode vir aqui a qualquer momento em configurações gerais do Page Builder e habilitar ele para ele ser utilizado em post. Mas não é muito recomendado, porque não existe nenhum tipo de integração. Você só vai ter lá um construtor de páginas, mas você não está construindo página, você está construindo post. Então não ficou bacana, eles desabilitam por padrão. Não é muito recomendado utilizar esse editor aqui na construção de posts. Aonde mais ele pode ser muito bem utilizado é quando você for adicionar itens de portfólio. Então, os itens de portfólio, eles costumam ter, até mesmo no caso do Impreza, nós podemos adicionar uns elementos próprios, né, para o portfólio. Você viu lá que ele criou no demo algumas grades específicas para exibir o portfólio na página inicial. Então, isso é muito bacana e te dá um poder muito grande. Então, aqui vale a pena você estar criando seus portfólios usando aí, como eu mostrei, o Page Builder, né, e configurando esses quadradinhos aqui na parte inferior do editor. É importante observar também como o Impreza trabalha com menus. Então, aqui em Aparência, Menus, você pode estar vendo que a integração do Impreza com o WordPress ela é muito completa. Porém, ela é bem limitada em termos de número de itens que você tem à sua disposição. Ele vai exibir para você aí as páginas, os posts, né? O portfólio, que foi criado aqui no caso pelo tema Impreza, ele é totalmente integrado, mas é só isso, entendeu? Não tem nada além disso. Qualquer tipo de integração extra que vai ocorrer aqui na seção de menus vai vir aí posteriormente dos plugins, como por exemplo, você instala o WooCommerce e ele adiciona aqui os produtos. Da parte do Impreza, ele oferece mesmo a questão dos portfólios, né? Mas dá para você montar o menu tranquilamente e depois que você monta o seu menu, você pode definir aqui na parte inferior as configurações desse menu, né? Se você vai mostrar ele no lugar do menu principal ou se você vai criar novas posições. Aqui em gerenciar posições, você define também o posicionamento de cada menu que você for criar. É importante notar que aqui dentro das opções do seu tema, você também pode estar configurando, né, diversas opções relacionadas ao menu. Porém, a maior integração mesmo, o maior uso dos menus vai ser feito aqui nos seus cabeçalhos. Então, dentro do cabeçalho, quando você cria um determinado cabeçalho, você pode selecionar uma determinada posição e adicionar um menu. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o Header Menu, que é o menu principal que está aqui em cima. Mas eu poderia definir qualquer menu, olha. E, inclusive, esse elemento Header Menu, né, o elemento de menu, ele pode ser usado em qualquer tipo de bloco, qualquer parte do seu site. Então, vale a pena você estar investindo nessa integração de menus que o Impreza oferece. Muito bem, temos ainda as opções de widgets. Os widgets eles são menos utilizados no Impreza, né? Você vai ver que, embora eu tenha um site completo aqui carregado através do demo, com teoricamente muitos widgets sendo utilizados, não tem nenhum widget configurado nesse momento. Então, eu realmente recomendo que você não utilize widgets no Impreza. Ele trabalha diretamente aí com o conceito de blocos e dentro dos blocos é que nós vamos estar definindo os nossos widgets. Olha, o Impreza é um tema que eu particularmente gosto muito e recomendo. Se você está começando agora no WordPress, acabou de fazer o nosso curso de WordPress, que é gratuito, e quer dar um passo além, o primeiro passo, eu recomendo que você pegue o Impreza, porque além de ele ser em português, ele tem toda uma forma de trabalhar própria dele que vai treinar bastante aí a sua aprendizagem. No site da Cursos 7 nós temos o curso de WordPress Pro Impreza, que é um curso onde você vai construir um site completo do zero, né, utilizando esse incrível tema. Eu mostrei aqui para você nesse tutorial as principais opções do tema e principalmente como trabalhar com ele. Mas no curso profissional eu mostro do zero como criar um site real, que pode levar vários dias, dá bastante trabalho e é um processo que vale a pena ter acompanhamento. Ok? Bom, até a próxima.